a segunda parte da aula número 7, nosso Master Coach 7, Antônio Sende, subordinado ao tema o trabalho como um chamado divino. A primeira parte da aula nós dedicamos a partilhar algumas reflexões, algumas notas soltas sobre o que é para nós o trabalho como um chamado divino. Começamos desde a criação do mundo, em que o Deus ele é um Deus trabalhador. É assim que ele ao princípio criou os céus e as terras, depois criou os homens, depois conferiu curiosamente o primeiro chamado homem para o trabalho. Então nós construímos notas em volta desta tese de que o trabalho é um chamado divino, e esta segunda parte então nós vamos reservar a apresentar aquilo que seria a nossa própria experiência voltada para a nossa própria realidade, sobre como é que nós encaramos o trabalho como um chamado divino, desde nosso processo de criação ou de desenvolvimento ou de preparação até a fase atual, e qual é a nossa perspectiva de projeção para o futuro. Eu iria começar por partilhar um grande desafio que tive quando comecei a dar os primeiros passos de preparação para a vida profissional. Falo concretamente dos conselhos, das opiniões, dos mentores, vamos lá, que tive à minha volta no período em que estava para escolher um curso, em que estava para compreender qual seria a minha vocação, em que estava para perceber ou ensaiar o que poderia ser o meu futuro profissional, a minha vida futura, ou a minha vida adulta, se preferirmos. E é natural que nesta fase as pessoas que mais têm influência em nós são os nossos familiares, são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, são os nossos tios, são aquelas pessoas com quem convivemos. Importa aqui destacar que de parte de família, a questão do conhecimento científico, particularmente da família de parte da minha mãe, do lado materno, até aquela fase, se não me engano, acho que não existia algum familiar meu com um curso superior concluído. Então, por ali poderia não encontrar um melhor aconselhamento em termos de vocação, em termos de preparação psicológica para que eu pudesse, psicológica e emocional, para que eu pudesse criar um rumo, um trajeto para aquilo que seria a minha vida profissional. É assim que, naturalmente, os nossos pais, a nossa cultura cá, africana, moçambicana, normalmente é de persuadir. Os nossos pais nos incentivam a estudar como uma forma de buscar uma formação, de buscar um canudo, de buscar um conhecimento, para depois trabalhar para os outros, trabalhar para o Estado, trabalhar para empresas, crescer nas empresas, oferecer uma boa remuneração, comprar ou construir a sua própria casa, comprar meio de transporte, poder pagar propinas e transferir criar condições para que os nossos descendentes tenham uma boa educação. Então, são as considerações ou os valores que me eram transmitidos e que até então para mim eram a realidade, porque aquela era a imagem que eu construía com base naquilo que o ambiente à volta partilhava em termos de valores. Sucede que a realidade não é essa. Como nós sabemos, e cada vez mais não existem trabalhos feitos ou trabalhos prontos para todos e para cada um. Isto é, acaba sendo falacioso dizer que a pessoa deve estudar para buscar um conhecimento
e esse conhecimento o habilitar a cumprir ordens, isto é, a trabalhar para os outros. Pode funcionar, mas eu quero aqui problematizar dizendo que não é sustentável a longo prazo. Pode sim ser uma forma, um ponto de partida, porque naturalmente nós temos que aprender, e aprende-se com os outros, aprende-se com os melhores, aprende-se com os mais velhos, aprende-se com quem tem mais experiência, e aprende-se tudo, desde o saber fazer o trabalho, saber estar, pontualidade, assiduidade, ética, compromisso com o trabalho, todo este treinamento, esta formação, estas competências a pessoa adquire fazendo, isto é, no trabalho, e certamente que toda pessoa, quando entra no trabalho, no seu processo de imersão e desenvolvimento de carreira, sempre começa como um aprendiz, como um estagiário, como alguém que ainda tem que dar os primeiros passos, e daí que precisa de todo um acompanhamento. Também falar dos mentores, dos coaches, dos colegas mais antigos, por aí em diante. Então, eu senti isso na pele, assim que naturalmente, por causa das disciplinas que eu mais tinha pego, que tinha melhor desempenho, que eram letras com matemática, naturalmente que e também porque em casa aprendi sobre empreendedorismo, na medida em que o meu progenitor era empreendedor de raiz, portanto de sangue, tinha esta veia empreendedora, apesar de não ter instrução formal, não ter tido oportunidade de estudar. A oportunidade que depois ele transmitiu para nós foi aquela oportunidade que ele não teve no sentido de educação formal, mas que era uma pessoa que, não obstante isso, compreendia o valor e a importância de uma boa formação para o desenvolvimento integral da pessoa. Chegando à fase de vocação, estudei o curso de gestão de empresas, estudei gestão de empresas a nível de licenciatura, e eu deparava-me com muitos desafios. Um deles era tentar compreender a adaptabilidade e a aplicação daquilo que se falava, daquilo que se discutia na realidade prática. Ora, a gestão para além de ser uma ciência, também uma prática, naturalmente que quem ainda é estudante, quem ainda é muito tenro, cru, tem extremas dificuldades em poder assimilar aquilo que se ensina sobre o que é gestão na realidade prática. E também nós sempre criamos uma ilusão de que, se estamos a estudar gestão, é para, após a nossa formação, nós trabalharmos no posto, na posição de gestor, o que equivale a dizer numa posição de liderar as outras pessoas, coordenar trabalhos, direção de chefia, quer seja a nível operacional, quer seja a nível tático, quer seja a nível estratégico. Mas até porque a gestão é muito traiçoeiro, porque como a gestão é tudo isto, é transversal, é a todos os níveis, e são as competências. Nós criamos a ilusão de que com o curso de gestão nós teremos facilidade de dali passar a gerir empresas, gerir o país, etc. E isso é muito desafiador, na medida em que por um lado é bom, porque faz-nos pensar, faz-nos sonhar alto e alimenta a nossa ambição de querer fazer algo grande, algo grandioso. Mas também acaba sendo muito traiçoeiro, porque a realidade não é essa. A realidade é completamente diferente. E depois isso veio explicar as frustrações que eu tive mais adiante, que eu vou passar a explicar. Mas para dizer que nesta fase tive extremas dificuldades em conciliar e em compreender na plenitude aquilo que era transmitido por um lado, e por outro lado também porque tínhamos poucas aulas, sob o ponto de vista de metodologia e filosofia de ensino. Apesar de ser uma instituição politécnica, mas nós tínhamos
poucas aulas práticas do que as que efetivamente eram esperadas que tivéssemos tido como forma de conciliar a teoria e a prática. Após esta formação de gestão, o grande desafio que eu tive então foi como fazer a interligação entre o conhecimento e a prática, como pôr em prática a gestão, como aplicar a gestão em toda a sua largura, como aprender a gestão, porque até ali eu tinha aprendido a gestão sob o ponto de vista teórico, mas então, como é que eu haveria de aprender a gestão na prática? E pronto, a minha história de vida, o meu rumo, fez com que o primeiro trabalho, o primeiro emprego a tempo inteiro que eu tive, contrato exclusivo de exclusividade, foi com o Estado. Uma grande escola que é o Estado. Tive a oportunidade de aprender bastante, de crescer, porque o Estado, como tem a soberania, qualquer pessoa que tem a oportunidade de trabalhar para o Estado depara-se com um grau de responsabilidade muito grande, e não foi diferente no meu caso. Comecei, dei os primeiros passos de aprendizagem do trabalho na prática. A parte menos boa é que a ocupação que eu tinha na altura era menos voltada para a gestão. Então eu compreendi que tinha evoluído muito como um profissional, tinha amadurecido bastante, tinha aprendido novas áreas, novos ofícios que transportam até os dias de hoje, que são extremamente úteis para a compreensão que eu tenho sobre os trabalhos, mas tinha evoluído pouco em termos de aplicação específica do conhecimento científico voltado à gestão naquele trabalho, naquele emprego. Então é assim que depois passei por uma segunda fase, um segundo desafio, que foi empreender. O empreender, confesso que não foi tão difícil porque tinha boas referências em casa. O meu pai era um empreendedor nato, como eu disse, uma pessoa sem instrução, sem formação formal, mas extremamente organizada, uma pessoa muito rigorosa e uma pessoa que demonstrava um entendimento acima da média. Posso dizer, eu considero uma sabedoria acentuada. É assim que ele tinha uma competência de gestão estratégica fora de série. Na altura, ele já conseguia desenvolver cadeias de valor, criar empresas, criar negócios e trazer sempre a relação, a semelhança, sempre criar complementaridade. Vou dar um exemplo. Na altura ele desenvolveu a cadeia de valor de produção agrícola, pecuária e industrialização, porque na altura ele já tinha, nos meus primeiros 5 anos de vida, ele na altura já tinha uma machamba, um campo de produção de alimentos, e ali também tinha uma área reservada à pecuária, que era a criação de gado bovino, gado caprino, gado ovino, aves e tudo era por pasto natural. Embora eles ficassem encurralados na altura específica determinada, mas também eles tinham a possibilidade, a faculdade, a liberdade de poderem circular naquela área, naquele campo, naquela quinta que tínhamos, e poderem dali obter o alimento. E depois, mais à frente, ele desenvolveu um outro empreendimento na área já de processamento, porque ele tinha os talhos que faziam a parte das cabeças, faziam o processamento, faziam a embalagem, faziam a comercialização e a distribuição. Então, empreendedorismo como tal, apesar de ter essa forte referência, posso assim dizer que bebi, em termos de DNA, tive alguma veia empreendedora que facilitou, entre aspas, a minha tarefa, mas eu, quando experimentei com os próprios pés o empreendedorismo, senti
todas as dificuldades e desafios que qualquer empreendedor enfrenta na sua jornada. É assim que eu já criei muitas empresas, que dessas muitas faliram, muitas não deram certo, muitas foram mal estruturadas, mal concebidas, mas que ao fim do dia, quando eu olho para trás, compreendo que tudo isto foi um aprendizado, tudo isto foi uma escola, e que aprende-se bastante com o sucesso, com o fracasso, com as falhas, porque nós acabamos por aprender muito a lição. É uma lição que a pessoa não aprende nem na sala de aulas, nem na melhor universidade do mundo, seja aula, nem tendo os melhores mentores, ou os melhores pais, ou as melhores referências. Mas a pessoa precisa de aprender com os próprios erros, com o próprio pé, tropeçar com o próprio pé e dali tirar lições. E por via da liderança, que é a capacidade de ter iniciativa, dar o primeiro passo, foi assim possível criar a minha primeira empresa aos meus 24 anos de idade. Nessa altura ainda não tinha concluído a licenciatura e emergiu a necessidade de criar uma empresa para que pudesse, de uma forma formal e organizada, desenvolver as atividades liberais que eu fazia. Não obstante, naquela altura já trabalhava a tempo inteiro e em regime de exclusividade para o Estado, mas já tinha percebido, compreendido esta chamada, esta necessidade de começar a preparar o meu futuro, que seria por via do trabalho independente. É assim que também, ao longo dessa trajetória, desse caminho, acabei por descobrir o meu propósito de vida também muito cedo, por via de um curso que eu tive, um curso livre com alguém que eu conheci, o Armando Langa, e ele deu-me este curso que é chamado Desenvolvimento de Virtudes. Nesta fase ele me colocou em ambientes de abstração, ambientes de reflexão, e uma das questões mais profundas que eu fui confrontado na vida foi mesmo feita pelo Armando, quando ele na altura me perguntava qual é o seu propósito de vida, e ele me exigiu uma resposta imediata, deu-me até um dia para que eu no dia seguinte voltasse com uma proposta de propósito de vida e pudesse partilhar. Eu lembro que na altura eu defini como propósito de vida ser milionário filantropo. Este meu propósito de vida, o primeiro que eu tive conhecimento, contato por via deste curso que é Desenvolvimento de Virtudes, foi depois, sofreu depois de transformação, sofreu depois aquilo que eu chamaria de upgrade, ou sofreu, se preferirem, adequações, adaptações necessárias para que ele pudesse se tornar mais realístico, mais objetivo e mais claro. E isto foi por via da busca pela verdade, da busca pelo conhecimento, da autodidata e de reflexões profundas que eu comecei a travar, muito por força, muito com a ajuda da espiritualidade, do espiritualismo, das meditações, reflexões da Bíblia, das minhas orações, etc. Depois da necessidade que eu sentia de ter que me isolar e encontrar momentos para poder fazer reflexões profundas, reflexões, eu posso dizer, reflexões de vida. E foi a partir dali que eu depois confrontei-me com o meu segundo propósito de vida, que foi na altura definido como desenvolver novos líderes. E pronto, depois o tempo foi passando e à medida em que investia no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, no crescimento espiritual, as coisas aos poucos vão se tornando cada vez mais claras, mais visíveis, mais concretas, e é assim que depois, numa fase mais evoluída, desenvolvi o propósito mais atual, que depois passei a fazer constar esse propósito como a minha visão, que é ser um instrumento de implementação da cosmovisão cristã, e como missão, que é a razão de ser, contribuir para o desenvolvimento de novos discípulos pelo Espírito Santo. É assim que depois, tendo compreendido este propósito, este chamado de vida, passei então a integrar isto e adaptar naquilo que é o meu estilo de vida, o meu padrão de vida e o meu trabalho. E fui então adquirindo, acumulando conhecimento, experiência, expertise nessa área, que eu sempre tenho dito que a base do empreendedorismo
uma das bases mais sustentáveis do empreendedorismo é o conhecimento e a competência. Então fui adquirindo outras formações, outros saberes, outras competências em vários domínios, desde finanças para desenvolvimento, investment banking, corporate finance, consultoria, docência, investigação. Tudo isto contribuiu para que finalmente, numa fase mais adiantada, quando compreendi que era a fase de, como líder transformacional, começar a partilhar o meu ser, começar a apresentar o meu sacrifício, foi quando compreendi que poderia finalmente desenvolver um produto sui generis, que é o programa de coaching voltado ao desenvolvimento pessoal e profissional dos líderes, que acaba sendo um enxerto na sua configuração, na sua estruturação, que também foi uma criação totalmente minha. Ele acaba por conciliar diversas abordagens, diversas disciplinas ou diversas áreas com as quais eu consegui desenvolver especialização. Espero que esta aula tenha sido útil para vós e tenha de alguma forma impactado, tocado e falado ao vosso coração. Obrigado pela vossa gentileza em acompanhar a nossa aula. Fazemos votos que façam chegar as vossas questões, as vossas reações nas nossas plataformas. Continuação de uma ótima semana. Abraço de luz e até breve.